Capítulo 1. Os trovões escureciam o céu de Granville. Aquele local era o ponto de encontro dos amigos todos os anos na mesma data. Há muito, deixou de ser o local charmoso e confortável de outrora. Pelo contrário, o abandono o tornara fantasmagórico. Naquela noite em especial, parecia pior. Um mau presságio assolou o coração de Cynthia. Algo estava para acontecer. Aquela noite, naquela data, seria a última em que eles estariam todos juntos, aparentemente em paz e unidos por um segredo. 20 anos. 20 anos que um de nós dorme com a consciência tranquila, sabendo que tem um homem preso por algo que não fez, porque todos aqui sabem muito bem que ele não a matou. Virginia disse em um lapso de lucidez. Ela sempre iniciava aquela conversa que ninguém queria que fosse iniciada, com o intuito claro de não deixar nenhum deles esquecer do que tinha se passado naquele mesmo local anos antes. Cynthia observou um a um. Nos últimos anos, já nem mais amigos eles, de fato eram, pelo menos não todos. Caetano, marido de Virginia, era médico. Tinha um ar de bom moço e aparentemente era gentil. Todos tinham pena dele por ter se casado com uma mulher que amava outro. Mas ele nunca a enganou. Ela sabia que aquilo era fachada. Enquanto Virginia, sua esposa, era a única pessoa que de fato merecia atenção, mas ultimamente vivia dopada e sendo manipulada pelo marido. Jerônimo era o farmacêutico mais importante da cidade. Conseguira de maneira fraudulenta ficar com todos os bens do patrão e era casado com Alice, uma mulher dissimulada que se fingia de recatada. Se sua amiga Diane soubesse quem esquentava os lençóis dela vez ou outra, deixaria de se fazer de sonsa. Luciano era um idiota que Caetano trouxera para o meio deles. Ele era marido de Diane, que era amiga de Alice, que era sua amante. Mas quem era ela para falar da estupidez de uma mulher que é traída pelo marido e pela amiga? Ela própria passara por isso e muito mais. Sacudiu a cabeça, não queria pensar em Diane. Pensar nela, consequentemente, a faria pensar no irmão dela. E nessa noite não queria pensar nele. Já bastava Virginia cutucando a consciência deles. Olga, encostada a um canto, olhava para a frente, o olhar vidrado em lugar nenhum, sem nenhuma emoção. As emoções dela morreram quando perdera o filho. Voltara a sentir-se viva novamente, quando Luan começou a fazer parte da sua vida, mas temia pelo dia em que ele descobrisse o que ela fizera. Não que ela fizera algo de fato, mas se ser cúmplice torna a pessoa culpada. Então sim, ela era culpada. Fernando era o pior de todos eles, na opinião de Cynthia. Ele era o pior porque prometera amá-la e respeitá-la, e a traiu vergonhosamente, mas não era por isso que ela não o perdoava. Não conseguia perdoá-lo por tirar o irmão dela, ainda que ele não o tenha matado com as próprias mãos, mas o levou para as assassina. O resort foi fechado depois da tragédia, unindo todos eles em um segredo tão sujo quanto a sujeira posta debaixo do tapete. Apesar das leis rigorosas, era conveniente para alguns cidadãos de Granville colaborarem com eles. Na época, ela não imaginou que conseguiria, mas, como dizia seu pai, melhor ter pessoas influentes ao seu lado do que amigos que te sugam, e ela descobriu que tinha os dois. Granville ainda não tinha fama. Não passava de uma cidadezinha composta por selvagens, que não acreditavam nas leis brasileiras na época dos fatos. Por quase não receber turistas, ninguém estranhou o fechamento daquele resort, apesar de que Cynthia, assim como todos os moradores da cidade, não sabia de quem era aquele local, mas pouco importava. Você, Virginia, é tão suspeita quanto nós, pode ter matado por amor. O pobre Hector não teve um minuto de sossego depois que conheceu a Olivia. Fernando debochou. Todo mundo sabe, até o imbecil do seu marido, a paixão secreta que você nutria pelo marido da sua irmã, se bem que secreta apenas para ele, que era uma toupeira, que não enxergava nada além do seu laboratório. Olha aqui, Fernando. Você lava sua boca para falar da minha mulher. Caetano era o mais descontrolado dos rapazes. Isso dava a ele o ar de passional. Ele sempre soube que Virginia era apaixonada por Hector, e casou-se com ela mesmo assim. Todos pensam que foi por amor, mas apenas ele e Olivia sabem o real motivo para esse casamento. Ele era muito solitário e não queria acabar sozinho, então
concordou com o plano de Olivia. Afinal, era um bom plano se a maldita não tivesse arranjado um jeito de ser morta. Virginia era uma ótima esposa. Na verdade, os dois tinham uma amizade sólida, beirando ao amor. Se não fosse a constante lembrança que ainda guardava do cunhado, que se tornava um fantasma entre eles, ele não precisaria abusar dela dopada e mantê-la dopada para não se recordar do que acontecera e contar para os outros como aconteceu uma vez. Você tem razão. Fernando, a Virginia tem sim um motivo válido para matar a Olivia. Vale salientar que se ela morresse, na visão da Virginia, o Caetano poderia se separar dela e, finalmente, ela poderia viver o grande amor secreto com o Hector. Mas e quanto a você, meu querido maridinho? Se a Olivia morresse, se livraria da amante, mas nós dois sabemos que esse não é um motivo forte o bastante. No entanto, eu colocar vocês dois na cadeia é forte o suficiente? Você está ficando louca, igual a Virginia, desabafou Fernando. Ela sorriu, ignorando-o. E para o Caetano seria muito conveniente a morte da Olivia, com todos os problemas que ela teve com o marido, e ele quase a enforcando na nossa frente. Ele seria o principal suspeito, e finalmente ele poderia viver feliz com a Virginia. E você, Cíntia, se esqueceu de que você também tinha motivos, e maiores que os de todos nós, e tão grandes quanto os do próprio Hector, disse Luciano. Cala a boca, cara pálida. Você nem estava aqui naquela noite, esbravejou Fernando. Eu não estava, mas eu ouço a mesma história há anos, replicou, bebendo o vinho de sua taça. Ele tem razão. Eu também tinha motivos para matar aquela mulher. Ela destruiu a vida do meu irmão, disse calmamente. Meu amor, não pense nisso. Você esqueceu dos motivos do Jerônimo e Alice, disse Fernando, dando um beijo na esposa. Quem diria que não havia casal mais feliz? Qual funcionário não ia querer colocar um assassinato na conta do patrão para poder ficar com tudo que era dele, se tivesse a oportunidade? Perguntou Cíntia cinicamente. Eu jamais faria isso, replicou Jerônimo. Além disso, todos vocês são testemunhas de que eu esperei um tempo para que alguém reivindicasse os bens dele. Foi uma surpresa aquele testamento. Eu imagino a sua surpresa, tendo em vista que ele não passava de um solitário maluco do qual ninguém gostava na cidade, e só aguentava porque era o único que produzia remédios, e você, o puxa-saco oficial, do nada herdou todos os bens do patrão, esnobou Caetano. Eu também acho injusto aquele homem pagar por uma coisa que não fez, e o pior é que nós sabemos disso. Apesar de frio e calculista, não a matou, só resta o assassino confessar para sabermos quem realmente matou ela, disse Alice, revirando os olhos. Todo ano essa mesma ladainha, e ninguém confessa ser o assassino. Que importa, meu amor, quem seja o assassino? Perguntou Jerônimo, sorrindo. Aquele louco não tem ninguém na vida, Alice, você compreende? É muito melhor para todos nós que as coisas continuem assim. Além do mais, ele tem cara de assassino, porque a frieza daquele homem na gestão dos negócios era preocupante e assustadora, Jerônimo concluiu. Realmente ele me dava medo. Não sei como deixaram ele produzir remédios para a cidade por tanto tempo. Do jeito que tinha. Cara de louco, era capaz de matar alguém. Caetano ironizou. Esse amor da Virgínia por ele é muito hipócrita. Se ela de fato for a assassina, quer dizer, o amor da vida está preso. E você nem aí, né? Perguntou, estalando os dedos. Você calaste a sua boca agora, se Alice, você sabe que eu não a matei. Jamais faria isso. Mesmo com tudo o que eu descobri. Nunca a mataria, disse tremendo. Mas tenho certeza de que foi um de vocês. Vocês duas se controlam. Vamos deixar as coisas como estão. Se ele morrer, naquele lugar, tanto faz. Ele não faz falta para ninguém, nem mesmo para a Virgínia. Veja o quanto ela está bem, disse Fernando sarcástico. E de qualquer maneira, como minha própria esposa disse, por mais que alguns aqui digam que o amam e do quanto isso seja injusto e etc e tal, ele continua sendo a única chance de um de nós não ir para a cadeia. E todos concordamos com isso. Então, que morra. Que fique por lá e a pessoa que realmente matou conviva com isso. Durma com esse peso na consciência. Se é que foi um peso nós nos livrarmos daquela mulher. Jerônimo encerrou o assunto. E, obviamente, você e sua amada esposa continuam ricos, usufruindo dos bens dele, disse Cíntia ironicamente. Fazer o quê, querida? A vida me sorriu.
Um brinde por mais um encontro. E daqui a um ano, estaremos aqui novamente para exorcizar o estresse. E assim, o encontro foi encerrado. E todos concluíram com uma espécie de brinde macabro. Uma concordância mútua em que cada um deixava seus anseios, culpas e pensamentos de lado, unindo as taças. E mais uma vez, Cynthia teve a sensação de que as coisas estavam mudando. Filha, você tem certeza disso? Paola deixou a preocupação exposta. Por mais trágico que fosse o passado de Açucena, ao lado dela e do marido, tinha conseguido estabilidade não só financeira, mas emocional. Açucena foi deixada sob os cuidados do casal pela mãe quando viajou para Granville, na intenção de reencontrar amigos e não voltou. Quando tomaram conhecimento da morte misteriosa da mulher, o casal entrou com o processo para conseguir a guarda. Não havia outra saída. Paola e Jefferson migraram para essa adoção quando perceberam a ausência de parentes vivos da menina que pudessem tomar conta dela. Aguardaram pelo pai, ele também não veio. Então, passaram de donos da casa onde a menina morava com a mãe de aluguel a pais adotivos dela. Ela já compreendia as coisas e não foi nada fácil para ela. Os pais adotivos não tinham autorização para falar mais do que já haviam dito. Eu só quero que vocês saibam que sempre vão ser os meus pais, independente do que aconteça. Mesmo que eu não volte, mesmo que eu encontre alguém da minha família biológica, vocês sempre vão ser as pessoas mais importantes da minha vida. Ela quis deixar claro antes de partir. Eu não posso fazer nada para te convencer a ficar? Os olhos cor-de-céu de Jefferson encararam a filha, o desejo imenso de que não se arriscasse. Ele sabia que os segredos escondidos naquele lugar arriscavam até mesmo a relação deles. Eu amo muito vocês, acreditem em mim, mas no fundo, todos nós sabemos que as coisas não deveriam ter sido assim. Eu deveria ter sido criada com a minha mãe. Tiraram ela de mim e não pensaram no que eu sentiria. Sinto muito por deixá-los assim, mas preciso resolver isso não só por mim, mas também em nome das poucas memórias boas que eu tenho dela. Por mais estranha que parecesse, ela era minha mãe, e eu me sinto em dívida com ela, que me criou sozinha, não teve ajuda de homem nenhum, nunca soube quem é meu pai, e essa é uma oportunidade para tentar descobrir um pouco mais sobre ele. O motivo dele nunca ter pensado em me conhecer. Paola encarou o marido, que abaixou a cabeça. Nós prometemos que te apoiaríamos nessa decisão, meu amor. Então vá. Só me prometa que vai manter contato todos os dias. E acima de qualquer coisa, que não vai se desviar da fé em nenhum momento. Contrariado, Jefferson resolveu aceitar. Paola abraçou a filha, os olhos castanhos marejados. O apartamento que compramos em Granville já foi preparado para você. O carro também já está no prédio. Qualquer coisa, minha filha. Você liga para nós, que embarcamos no primeiro avião para Granville. As falas de Paola foram seguidas pelo primeiro aviso de embarque. Eu prometo para os dois que não vou desviar da fé. E também prometo que qualquer coisa eu chamo vocês. Com os olhos cheios de lágrimas, abraçou os dois. Pai, mãe. Açucena sabia o peso que aquelas duas palavras tinham para cada um deles. Embarcou com o coração sangrando. Não queria deixá-los, mas era necessário. Jefferson, e se ela descobrir alguma coisa que ele não queria que ela soubesse? Ele confiou ela a nós. Angustiada, Paola evidenciou o desconforto. Não podemos impedi-la, meu amor. É a história dela, a vida dela, a família dela e principalmente a mãe dela. Eu avisei a ele que isso nunca daria certo. Agora, resta a nós confiar em Deus e estarmos prontos para ajudá-la quando necessário. Além disso, meu amor, infelizmente ele não está mais vivo para livrá-la dessas coisas. E a única pessoa que poderia impedir seria ele. Não temos autonomia assim para isso. Será que ele também está morto? Perguntou Paola triste. Por qual outra razão ele não procuraria a filha? Só a morte manteria aquele homem longe da filha depois da morte daquela mulher. Mas a tal Cynthia disse que ele estava apenas desaparecido. Durante muito tempo, imaginei ele retornando. Algumas vezes me sinto tão ingrata por ser tão feliz, por ser a mãe da filha dele. Eu entendo, meu amor, depois de tudo o que ele fez por nós. Mas prefiro pensar que o retribuímos, tratando a filha como a nossa princesa, assim como ele teria tratado. Quer saber? Você está certo.
Só espero que quando ela descobrir o quanto o pai dela era extraordinário, não se esqueça de nós. Eu também, meu amor.